Colossenses, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixões lascivas, desejos malignos, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscenas do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vós despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém? Só até aqui. Vamos orar mais uma vez? Deus maravilhoso, Deus santo, Deus tremendo, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra. O Senhor já tem falado ao nosso coração, através dos louvores, através da comunhão, desse momento especial que é participar da mesa do Senhor, da qual nós podemos lembrar do tamanho sacrifício de Jesus por nós naquele madeiro. E isso é muito bom. Que o Senhor possa continuar a ministrar nos nossos corações. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, eu estava meditando nesse texto esses dias, desde que Christian me convidou para vir ministrar uma reflexão para a igreja, que a gente fica sempre pensativo, refletivo, pensando no que a gente vai falar, qual a palavra que o Senhor vai direcionar, como vai ser. E quando eu estava vindo para cá, eu estava falando com Deus, dizendo: Senhor, confirma no meu coração essa palavra. E eu estava sentado ali, e o Senhor confirmou, quando o irmão mandou abrir em Atos capítulo 2, porque esse era o segundo texto que eu ia ler. Eu ia ler primeiro Colossenses, e depois eu ia pedir para você abrir, vou pedir para você abrir Atos, por favor, capítulo 2. Nós vamos fazer novamente a mesma leitura da qual o irmão fez, mas eu vou começar a partir do 41, tá certo? Atos 2, a partir do 41. A palavra do Senhor diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, na medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e
contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, querido? Quando o irmão leu esse texto, eu falei: glória a Deus, Senhor. Obrigado pela confirmação da tua palavra. Amém. Esse texto de Colossenses, o capítulo 3, verso 11, no finalzinho do versículo 11, foi onde o Espírito do Senhor bradou no meu coração, quando o texto diz assim: porém Cristo é tudo em todos. Porém Cristo é tudo em todos. Isso ficou na minha mente martelando: porém Cristo é tudo em todos. E o Espírito Santo me fez lembrar desse texto de Atos capítulo 2 e olhar para a igreja primitiva, olhar para a igreja quando iniciou, olhar para a igreja como eles viviam e o que eles tinham em comum. Porque Paulo, tratando com os nossos irmãos colossenses, Paulo estava falando aqui sobre unidade, né? Paulo estava falando, tratando algumas coisas com esses irmãos, e aqui no versículo 11 Paulo estava falando: olha, não pode haver divisão entre vocês. Cristo é tudo em todos, ou Cristo precisa ser tudo em todos. Amém. Quando eu olho para o texto de Atos capítulo 2, eu vejo a expressão, né, daqueles irmãos, de como eles receberam o Evangelho, de como eles viviam entre si, de como eles cuidavam uns dos outros, de como eles amavam uns aos outros, de como eles se preocupavam uns com os outros. Eu comecei a entender o que é, né, o que Paulo estava querendo dizer quando Cristo é tudo em todos. Ele está dizendo assim: olha, todas as diferenças, elas são eliminadas do meio da igreja. Nós vemos ali em Atos capítulo 2, irmãos, uma expressão de amor que muitas vezes nós não vemos em muitas igrejas dos nossos dias hoje. Há 4 anos atrás nós iniciamos um projeto com o nome Igreja Comunidade Atos, olhando para a igreja primitiva e dizendo: nós precisamos viver como esses irmãos viviam. Glória a Deus. Nós precisamos não olhar para essas 4 paredes, nós precisamos tirar os olhos disso e olhar para fora, porque se nós saíssemos daqui hoje, eu dizendo ontem para uns jovens lá na igreja, se a nossa igreja fechasse as portas hoje e nós saíssemos daqui, será que a comunidade ia sentir nossa falta? Será que a comunidade ia perguntar assim: poxa vida, a igreja que se reunia ali, o povo que se reunia naquele prédio, para onde é que eles foram? Será que a igreja ia sentir falta da nossa comunidade aqui? E eu fico olhando, irmãos, que nós estamos muito longe. Quando eu falo nós estamos muito longe, eu estou falando de nós como igreja e comunidade Atos lá no bairro onde nós estamos inseridos, tá certo? Eu não estou falando essa comunidade, mas eu estou olhando para a minha realidade, eu estou olhando para a minha comunidade, eu estou olhando para a igreja que eu pastoreio hoje. E isso tem afligido o meu coração como pastor, porque às vezes eu olho para a igreja e eu quero ver na igreja a expressão de Cristo, e às vezes o que a gente consegue enxergar é o inverso. Então, quando Paulo estava tratando com a igreja de Colossenses, dizendo assim: olha, porém Cristo é tudo em todos, na mesma hora o Espírito Santo me fez olhar para a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e eu comecei a ver a vida daqueles irmãos. Em uma única pregação, quase 3.000 almas se convertem a Cristo Jesus. Amém. Pedro, com ousadia, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo, ele prega com ousadia. As pessoas que ouviam a sua pregação, elas eram compungidas, se arrependiam dos seus pecados e queriam viver Cristo. No verso 41 diz que quase 3.000 almas foram batizadas naqueles dias. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. A Bíblia diz que eles vendiam
as suas propriedades porque eles se preocupavam uns com os outros. Se isso não for amor, se isso não for expressão de amor, eu não sei o que é isso. E muitas vezes no meio da igreja hoje nós não conseguimos ver. Irmãos, vocês não sabem como alegrou o meu coração ouvir os testemunhos que eu ouvi aqui hoje. Desse irmão olhando para uma pessoa com necessidade e vindo aqui, e a igreja tendo como abraçar essa causa, olhando para a necessidade daquele que está dentro de casa, que nós precisamos fazer alguma coisa, porque isso é igreja. A igreja é para isso. A igreja não é para nós entrarmos aqui dentro e adorarmos a Deus e cultuarmos o Senhor, e quando nós saímos por aquelas portas, tudo ficar do mesmo jeito. A igreja é para nós entrarmos aqui, para nós adorarmos a Deus. É para nós entrarmos aqui, para nós aprendermos acerca da palavra do Senhor. É para nós entrarmos aqui, para nós sermos ministrados. Mas ao sair por aquelas portas, e até mesmo aqui dentro desse espaço, nós podemos entender que o nosso papel é servir. Eu entro para adorar e eu saio para servir. Eu vou servir no meio dos meus familiares, eu vou servir no meio dos meus amigos de trabalho, eu vou servir no meio dos meus amigos na faculdade, do colégio. Eu preciso ser a expressão de Cristo aonde quer que eu venha estar. Então, quando nós olhamos para essa expressão, porém Cristo é tudo em todos, o apóstolo Paulo ele vai dar o esboço da mensagem que eu vou trazer para a igreja hoje, nos versículos subsequentes, se você prestar atenção. Versículo 11, o que o apóstolo Paulo vai falar, que quando Cristo é tudo em todo, as divisões, elas desaparecem, porque o texto diz assim, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então o que ele está dizendo aqui, é que no nosso meio não pode haver divisão, irmãos. Não pode haver discórdia no nosso meio, dissensão, divisão, separação. Nós não estamos aqui para levantar muros, mas nós estamos aqui para construir pontes. Eu preciso entender que a minha vida com Cristo Jesus precisa ser uma vida que vai levar outras pessoas a Cristo Jesus. E para isso eu preciso construir pontes, porque eu vou levar outras pessoas a experimentar daquilo que um dia eu experimentei, seja com palavras, seja por ações, e a maioria das vezes você não vai ter oportunidade de falar, mas você vai ter a oportunidade de expressar o amor de Cristo através das suas ações, através do seu amor, através do seu gesto. Porque quando você visita alguém, vê uma realidade, e você se preocupa e mobiliza os irmãos, a igreja, diz, olha, nós precisamos fazer alguma coisa, a sua atitude fala mais alto. Então, quando há divisão no meio da igreja, irmãos, Cristo não está sendo tudo em todos. Quando há divisão no meio da igreja, quando há aquela coisa, se o pastor abraça o irmão, o outro fica chateado porque o pastor abraçou o irmão. Aqui eu sei que não tem isso. Mas eu vim de comunidade que eu vi muito isso. Eu vim de uma igreja que Satanás ele se irandou tanto no meio da igreja e causou tanta discórdia entre os irmãos, havia tanta divisão, que nós tínhamos dois grupos, era como se fossem duas bandeiras políticas, e quando uma mobilizava para fazer alguma coisa, a outra cruzava os braços, torcendo para não dar certo aquilo que o outro grupo ia fazer. Misericórdia. Quando Cristo é tudo em todos, irmãos, a divisão ela desaparece, porque a Bíblia diz que os irmãos viviam, eles tinham tudo em comum. A Bíblia diz que eles estavam unidos num único propósito. Foi por isso que eles foram visitados naqueles dias.
foram cheios do Espírito Santo de Deus, porque eles estavam com um único propósito. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Da outra vez que eu vim aqui, eu já vejo muitos rostinhos novos, pastor. Que bênção! Que bênção! A gente vê a igreja de Cristo Jesus avançando, a igreja de Cristo Jesus trabalhando em prol da comunidade, a igreja de Jesus sendo expressão de Cristo na terra. Então, quando Cristo é tudo em todos, as divisões elas desaparecem. O versículo de número 12, ele vai dizer assim, ó: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. A gente vai perceber que quando Cristo é tudo em todos, as mais apreciadas qualidades elas vão aparecer no meio da igreja, no meio dos irmãos. Ele fala de misericórdia. Nós podemos olhar para essa igreja e ver que essa igreja é misericordiosa. Nós olhamos e vemos, ele fala de bondade. Será que nós estamos sendo bondosos? Ele fala de humildade. Será que há humildade no nosso meio? Ele fala de mansidão. Será que há espírito de mansidão em mim? Ele fala de longanimidade. Aquela pessoa que é longânime, paciente. Ele tem paciência para tratar com as pessoas. Quando Cristo atua em todos, irmãos, a pessoa do Espírito Santo de Deus, ela trabalha de uma forma que nós conseguimos enxergar essas expressões na vida das pessoas. É por isso que a igreja de Atos caía na graça do povo, porque quando o povo olhava para a igreja, eles se encantavam, porque entre eles havia amor, entre eles havia unidade, entre eles havia bondade, entre eles havia humildade, havia tudo isso. Era algo que estava carimbado naqueles irmãos. Será que a comunidade consegue enxergar isso em nós? Não vamos para a comunidade. Será que a nossa esposa consegue enxergar isso em nós? Eu como marido, será que eu sou longânimo? Será que eu sou manso? Eu não vou pedir para você virar para a sua esposa e dizer: não vou pedir para você fazer isso não. Entendeu? Mas nós precisamos, irmãos, olhar para dentro de nós, como o pastor Christian falou, quando nós olhamos para a mesa do Senhor, quando nós olhamos para cá e vemos os elementos, o pão, vemos o cálice, a expressão do sacrifício de Jesus, corpo, sangue, o sacrifício que foi feito por nós, muitas vezes nós não temos essa compreensão de que um preço foi pago. E nós não estamos aqui para brincadeira, irmãos. Nós estamos aqui para viver o Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui porque, se nós servimos a Cristo Jesus, essas expressões precisam ser reais no nosso meio. Eu preciso desejar viver isso. E se algo me impede, isso precisa ser quebrado na minha vida. Então, quando Cristo atua em todos, as mais apreciadas qualidades elas aparecem. No versículo 13 ele vai dizer assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Quando Cristo é tudo em todos, a compreensão e o perdão têm êxito no nosso meio. O que seria isso? A compreensão e o perdão acontece no nosso meio. Quando eu fico mal com alguém, eu quero procurar resolver o quanto antes.
Quando eu tenho algo com meu irmão, eu não vou simplesmente ignorar e deixar para lá. Eu não vou fugir daquela situação e agora vou começar a ignorar. Não, eu vou procurá-lo, porque eu quero resolver o quanto antes. Porque no nosso meio, a compreensão e o perdão, ela acontece. Precisa acontecer. E a partir dali você participa da ceia. Você está dizendo, Satanás, olha, até aqui você tocou na minha vida nessa área, mas a partir daqui eu coloco nos pés do Senhor. Ele não tem mais domínio, você não tem mais poder sobre a minha vida, porque o sangue de Cristo Jesus me purificou e me lavou de todas as mazelas. Então essa expressão, irmãos, essa compreensão e esse perdão, ele precisa acontecer no nosso meio. Eu conversando com um irmão esses dias, eu aconselhando ele, fiquei triste. O irmão que ele é uma bênção, uma pessoa, sabe aquele irmão que você precisar dele, ele está sempre pronto para fazer? Sabe aquela pessoa, vou pintar a igreja, pastor, amanhã esse dia eu estou aí. Eu vou entregar sopão na rua, opa, eu sou o primeiro a estar lá com o irmão. É aquele camarada que quer estar em tudo, que gosta de participar de tudo, mas é uma pessoa também que ele arruma inimizade muito fácil com as pessoas. E eu fui conversar com esse irmão. Eu falei, querido, o que está acontecendo? Por quê? O que acontece? Por que é que você é assim, essa expressão, E aí a gente vai descobrir, olhando para a história. Teve um problema com os pais, deixou de falar com a mãe, não tinha um bom relacionamento com o pai, não foi resolvido lá atrás, carregou. Jesus, quando chama os discípulos na praia, vem após mim, eu lhes farei pescadores de homens. A Bíblia diz que eles deixaram tudo o que eles estavam fazendo e seguiram a Cristo Jesus. Muitas vezes nós queremos seguir Cristo Jesus, mas nós continuamos carregando as redes. E essas redes muitas vezes está suja, com lata velha, bota velha, linha, pedaço de vara, e a gente quer carregar isso seguindo Jesus. Jesus diz, ei, largue tudo isso, porque eu quero lhe fazer pescador de homens. E para você ser um pescador de homens, as minhas marcas precisam estar entranhadas em vocês. Para mim lhe fazer pescador de homens, você precisa andar nas minhas pegadas. Para você se tornar um pescador de homens, o velho homem tem que ficar para trás, o eu precisa morrer. Então, se você tem algo com alguém, resolva. Se você tem um problema com alguém, perdoa, libere perdão, senta junto. Pastor, eu não falo com minha mãe há 10 anos, eu não falo com meu pai há 30 anos. Tem alguma coisa errada, irmão. Se você é servo de Jesus, tem alguma coisa errada. Porque a compreensão e o perdão, ela precisa acontecer no nosso meio. Se eu falo com alguém, se eu erro com alguém, se eu falo com meu irmão, prontamente o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele vai me acusar, ele vai trazer memória, ele vai fazer você lembrar da situação. Uma vez eu fui para o acampamento de carnaval de jovens, e eu fui ministrar nesse acampamento, e nós estávamos lá com outros pastores, e havia uma coordenação, e eles iam fazer uma vigília à noite, e nós íamos participar da vigília. E quando foi um dia à tarde, eu ia passando do lado de um amigo pastor, e eu fiz uma brincadeira com ele. Eu fiz a brincadeira com ele e continuei andando. O Espírito Santo de Deus bradou no meu coração: essa brincadeira que você fez não foi legal. E aquilo, sabe quando aquilo fica? Eu falo, Jesus, eu preciso resolver esse negócio. Não consegui conversar com ele a tarde toda. Quando foi no dia, na vigília à noite, a gente se reuniu por de 11 horas. Aí um grupo de jovens assim, e a gente brincando e conversando, porque para mim ficou uma coisa, mas para ele não.
Ele nem entendeu a brincadeira que eu fiz, mas na mesma hora o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, que eu falasse com ele. E quando foi nessa vigília à noite que eu cheguei, quando ele fez a abertura, eu falei: pastor Daniel, falei o nome dele, ó, não ia falar, sabe quem é? Falei: pastor Daniel, eu quero pedir perdão por irmão. Ele falou: por que, pastor? Ele falou: porque hoje à tarde, irmão, a gente estava conversando e eu fiz uma brincadeira com o irmão, e o Espírito Santo de Deus me incomodou meu coração para que eu pedisse perdão para o irmão. Se eu lhe magoei, se eu lhe feri, me perdoa. Ele falou: pastor Celso, em momento nenhum você me feriu, você me magoou, mas se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, é porque Deus quer fazer algo aqui no nosso meio hoje. Irmão, dito e feito, quando eu terminei de falar, eu já falei assim: pastor, eu também quero pedir perdão para minha irmã fulana. Desde que eu cheguei aqui no acampamento, que eu não falo com ela, porque aconteceu uma situação assim, e ela confessou, pediu perdão, as duas se abraçaram, choraram. Daqui a pouco eu disse: pastor, eu também quero pedir perdão para o meu amigo fulano. Irmão, mas foi um quebrantamento. O Espírito Santo de Deus começou a agir no meio daqueles jovens, e Deus começou a tratar com cada um de nós, porque nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos, nós não queremos pecar, irmãos, mas o pecado na nossa vida hoje é um acidente, mas nós pecamos, e nós precisamos estar atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, para quando Ele bradar no nosso coração e dizer: ei, você falhou, a gente não deixar a arrogância, a prepotência tomar conta do nosso ser, e a gente ir lá e falar: meu irmão, olha, por favor, me perdoa. Eu falo para os irmãos lá na igreja: olha, eu sou o pastor dessa igreja, e eu não tenho problema nenhum de expressar as minhas falhas para vocês, porque eu não sou um super-herói. Super-homens, Batman, Robin e Companhia Limitada só tem nas telinhas de cinema, meu irmão. Aqui dentro são homens e mulheres, da qual Deus separou alguns para pastores, outros para outras funções, diáconos e presbíteros e tudo mais. Mas cada um de nós aqui temos um papel, uma função. O Senhor quer usar cada um de nós. E enquanto nós não entendemos isso, enquanto Cristo não for tudo em todos, nós não vamos conseguir atingir o objetivo, aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. E muitas vezes nós olhamos para trás e vamos assim: poxa, o Senhor quer agir no nosso meio, mas quando Cristo for tudo em todos, vocês vão ver a glória do Senhor manifesta no meio da igreja, de uma maneira que vocês nunca viram, porque essa expressão, irmãos, precisa ser real no nosso meio. Então precisa ver, precisa acontecer. No versículo 14 ele vai dizer assim, já estou em Filipenses, meu Deus. Versículo 14 ele diz assim: acima de tudo isso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar assim: olha, vou dizer uma coisa para você. Se você profetiza, se você tem dom de cura, se você tem dom de revelação, de profecia e tudo mais, mas se lhe faltar o amor, meu amigo, tudo isso aí não vai adiantar de nada, porque a maior expressão, ele vai dizer que é o amor. Então nós precisamos entender que o amor une a todos. O amor traz unidade, irmãos. Quando eu começo a olhar para Cristo Jesus e ver como Cristo agia com as pessoas, como Ele tratava, como Ele falava, como Ele se comportava, e nós vemos depois aquele João, que quando ele chega para Jesus, depois, quando Jesus envia lá os discípulos, né, de 2 em 2 para pregar o Evangelho, quando ele volta e vai dar o feedback de como foi, ele fala assim: olha, Jesus, vamos orar para que derrama fogo do céu sobre aquela cidade, porque não quiser nos receber lá. E depois você vai ver João escrevendo, dizendo: filhinhos, não pequeis. Você percebe que parece até que é uma outra pessoa que está falando, mas quando há uma transformação, quando há uma mudança no nosso interior, irmãos, essa expressão de amor, ela é real. A gente não fala, a gente não vive algo
superficial, mas a gente começa a viver algo verdadeiro, onde a nossa expressão de amor, ela alcança aqueles que estão lá fora. As pessoas começam a olhar para a vida dessa igreja e dizem assim: querido, ali tem algo diferente, o amor é verdadeiro, as pessoas, o abraço é diferente, o trato é diferente, porque o amor une a todos. A gente vai entender no versículo de número 15, quando Cristo atua em todos, ele fala assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então a gente percebe que quando Cristo é tudo em todos, a paz e a gratidão dominam o nosso coração. A paz de Cristo, que excede todo entendimento. A gratidão. É gostoso quando você vê alguém agradecendo a Deus, né? E pelas coisas mais simples. Aquela coisa que está dentro de nós. A gente entende que o Senhor está no controle de todas as coisas. A gente entende que nada acontece sem permissividade do Senhor. A gente entende que se nós estamos aqui respirando hoje é por pura graça e misericórdia dEle para conosco. Então, irmãos, nós temos motivo para nos alegrar, nós temos motivo para agradecer. E muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor e nós não conseguimos prestar um culto de adoração a Deus. Até parece que não há gratidão no nosso coração. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tempestades, a gente sempre vai perceber o escape do Senhor nas nossas vidas, a ação de Deus sobrenatural no nosso meio. Deus era tremendo, irmãos. Eu não canso de agradecer a Deus pelos feitos dele na minha vida, na minha casa, na minha família, porque eu sei que o Senhor, Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Então nós precisamos entender que a paz e a gratidão tem que dominar o nosso coração. A paz de Cristo em nós, a gratidão nos nossos lábios, sempre. Agradeça a Deus. Mas pastor, estou enfrentando uma luta, irmão, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, adore a Deus em meio à provação, em meio ao sofrimento, e você vai ver Deus chegando com resposta na sua vida. Adore a Deus em meio às circunstâncias. O pastor Cristian conta sobre a história dessa igreja, quando vocês se reuniam de aluguel, e quando vocês compraram um terreno, e quando vocês começaram a construir. Irmãos, para a gente estar aqui hoje nesse prédio bonitinho, esse ventilador soprando na gente, olha que gostoso. Todo mundo sentadinho, bonitinho, ouvindo a palavra. Quanta luta para chegar até aqui. Mas olha para trás um pouquinho e veja a mão de Deus em todos os momentos, o agir de Deus em todos os momentos, a provisão de Deus em todos os momentos, o sustento de Deus em todos os momentos. Você já pensou se nós ficássemos lamentando e murmurando? Você acha que nós estaríamos aqui hoje? Não. Eu não conheço ninguém, irmãos, que vive murmurando, prosperar, avançar. Não conheço. Mas eu conheço vários homens e mulheres de Deus que vivem de salário mínimo, paga aluguel, dá glória a Deus e aleluia, é fiel no dízimo e nas ofertas, e Deus honra a sua fidelidade, e nos seus lábios a glória e a aleluia para dar para o Senhor. A paz no coração, a confissão nos lábios, porque eles veem a mão de Deus, o agir de Deus. É tão pouquinho, mas Deus
Deus faz de uma forma que fica tanto. Gratidão, irmãos. Aprenda a ser grato. Quando Cristo atua em todos, a gratidão no nosso meio. A paz do nosso coração. Quando Cristo é tudo em todos. Versículo de número 16. Ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando Cristo é tudo em todos, a vida se torna exemplar aos outros. Sabe quando o salmista escreve assim: tirou-me de um lago, de um tremedal de lama, e colocou-me sobre a rocha, nos meus lábios colocou um cântico novo, reconhecimento de quem nós éramos, reconhecimento de onde nós saímos, reconhecimento do caminho que eu andava, mas agora eu sei que o Senhor tem me colocado sobre a rocha, que é Cristo Jesus, colocou um novo cântico nos meus lábios, e agora eu sou testemunha dele aonde quer que eu vá. A minha vida, irmãos, precisa ser uma expressão, um exemplo para outras pessoas. As pessoas precisam olhar para mim e dizer: eu quero ser como ele, eu quero parecer com esse camarada, ou eu quero conhecer o Deus dele, eu quero conhecer o Cristo que ele serve, porque ele é diferente. Quando Cristo é tudo em todos, a igreja cai na graça do povo, porque o povo vai olhar para a igreja com outros olhos. E como isso é gostoso, irmãos. Não tem coisa melhor de você estar no seu trabalho, na sua faculdade, e você dar testemunho de quem você é. Não ser um crente agente secreto, não ser um crente nominal, sabe aquele? Mas você ser um crente verdadeiro, que não tem vergonha de expor a sua fé, porque Cristo diz: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Então, uma vez que eu segurei no arado, eu não vou mais olhar para trás, eu vou olhar para Cristo, autor e consumador da minha fé, e agora eu vou testemunhar para os quatro cantos o que Cristo fez na minha vida, e eu preciso entender que a minha vida precisa ser uma expressão daquilo que Cristo fez. Isso aqui, irmãos, que nós participamos hoje é a coisa mais linda. Eu acho que esse culto é o principal culto para nós cristãos, se a gente pode denominar, dessa forma. Porque nesse momento é o momento que traz a memória do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus sofreu naquele madeiro por mim e por você. Aquilo que nós passamos por aqui, irmãos, as pedradas. Você pensa que eu não levo pedrada, não é? Você está pensando que ninguém tira pedra em mim? Eu louvo a Deus pelas pedradas que eu recebo. Você sabe por quê? Enquanto as pedradas estão chegando, é porque eu estou conseguindo alcançar o meu objetivo. Se eu estou incomodando alguém, quando Cristo está tudo em todos, irmãos, Paulo vai fechar capítulo, versículo 17, dizendo assim: e tudo o que fizeres, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quando Cristo é tudo em todos,
Deus é plenamente glorificado através da minha e da sua vida. Será que se você pode olhar para você hoje, olhar para as suas ações, olhar para dentro de você e dizer: Senhor, será que o Senhor tem sido glorificado através da minha vida? O Senhor tem sido glorificado através do meu relacionamento conjugal? O Senhor tem sido glorificado através do meu relacionamento com os filhos? O Senhor tem sido glorificado através dos meus relacionamentos com os meus amigos na faculdade, ou na escola, ou no trabalho? O Senhor tem sido glorificado? Que nós possamos aproveitar esse tempo, irmãos, esse momento de reflexão acerca do sacrifício de Jesus, porque Ele purificou os nossos pecados, as nossas mazelas, e como o pastor Christian falou hoje aqui, Ele pode perdoar os seus pecados hoje. Amém. Ele pode sarar as suas feridas hoje. O que Ele quer é que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Se você tem sido uma expressão de Cristo Jesus na terra, se Ele tem sido glorificado através de você, se o nome de Deus tem sido glorificado através da sua vida, por onde você tem passado, isso é bênção. Mas você tem que entender uma coisa, irmãos: quando Cristo é tudo em todos, nós vamos se esforçar para nós andarmos como Cristo andou. E a gente começa a perceber na igreja esse mover do Espírito Santo de Deus, o agir do Espírito Santo de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus no meio da igreja, movendo corações, quebrantando corações, arrependimento, a confissão de pecado. Isso começa a ser algo que vai acontecendo no nosso meio, porque quando Cristo é tudo em todos, essas coisas começam a aflorar no nosso meio. Vocês estão trabalhando sobre comunhão? Talvez, eu não sei se a palavra que eu trago para você está dentro do que vocês têm visto nesses dias, mas eu quero dizer uma coisa para você: se nós não estivermos entendendo o sacrifício dessa mesa aqui, irmãos, entendendo se nós não estivermos entendendo o que é essa mesa, o sacrifício de Jesus na cruz, se nós não compreendermos isso aqui, nós não conseguimos viver isso aqui. O Senhor tem nos chamado para nós sermos a expressão dele nessa terra. Nós, homens normais, cheios de falhas, cheios de temores, um dia está em alta, outro dia está em baixa, porque nós somos assim. Tem dia que nós acordamos animados, e tem dia que nós acordamos, parece que nós queremos ficar dentro de uma caixinha, não queremos sair de lá, mas o Espírito Santo de Deus vai lá e bate na caixinha assim, e sai daí. Tem dia que a gente se sente sozinho, tem dia que a gente se sente um leão, e a gente vai lá, e luta, e corre, e batalha, e vê Deus agir, e Deus abre o mar, e Deus faz milagres. Mas tem dia que a gente não quer sair de dentro de casa. Tem dia que parece que está um negócio pesado, um fardo pesado, e é por isso que nós precisamos uns dos outros, irmãos. É por isso que a gente precisa uns dos outros. A gente não pode andar sozinho, a gente não pode caminhar só, a gente precisa uns dos outros. Eu preciso de Christian, Christian precisa de mim, o irmão precisa da irmã, a irmã precisa do irmão, um precisa do outro, e um precisa estar atento com o outro, preocupado com o outro. Às vezes nós vamos para um culto como esse, prestamos um culto a Deus gostoso, Deus fala, Deus age no nosso meio, e muitas vezes nós saímos daqui e nem lembramos daquele irmão que não veio no culto. Mas talvez se você olhar para a cadeira que está vazia do lado, você vai se lembrar: poxa, o irmão fulano faltou.
Quando sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar para ele. Eu quero saber como é que ele está. Eu quero saber se hoje ele não estava num desses dias de querer entrar na caixa e não veio para o culto. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos assim. E nós precisamos compreender uns aos outros, nos preocupar uns com os outros, estar atentos uns com os outros. Isso não é papel só do pastor, não. Cada um de nós. A Bíblia diz lá em Atos que eles partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com singeleza, agradecendo a Deus. Se um tinha necessidade, um grupo se reunia, vamos lá atender o irmão, vamos ver o que a gente pode fazer. Se sabe de alguém que está passando por alguma coisa, reúne os irmãos, olha o que a gente pode fazer disso aqui. O que importa é que Cristo seja glorificado através das nossas ações. Amém, queridos? Eu não sei se era o que você queria ouvir na noite de hoje, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Que nós possamos entender isso. Nós estamos vivendo os últimos dias do Senhor nessa terra, irmãos. E se nós não tirarmos os olhos daqui, se nós não olharmos para fora, se nós não olharmos para a comunidade, se nós não olharmos para as pessoas que estão perdidas aí, caminhando a passo largo para o inferno, nós não vamos conseguir alcançar o objetivo da qual o Senhor tem nos chamado para alcançar. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Quero fazer uma oração antes de passar para Cristo, que eu já perdi 5 minutos. Deus maravilhoso e santo, Deus tremendo, muito obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado pela tua palavra que tem sido anunciada. Simples, não tem, oh Deus, nada de extraordinário, porque a tua palavra ela é simples. O que nós precisamos, Senhor, é decidir no nosso coração em viver essa palavra, em colocar em prática essa palavra. Nós precisamos lutar contra o nosso eu, a nossa carne, os desejos da carne, aquilo que muitas vezes nos tira do foco. Eu peço que o Senhor nos ajude, nós como igreja, cada um dos irmãos que se encontram nesse lugar, que o Senhor continue, ó Deus, o teu mover, o teu agir na vida dessa igreja, que essa igreja seja a expressão de Cristo na terra, que essa igreja venha glorificar o teu nome, ó Deus, em tudo aquilo que venha a fazer, e que essa igreja caia na graça da comunidade, em nome de Jesus, e que muitos, ó Pai, venham, ó Deus, buscar o Senhor nesse lugar, porque aqui nesse lugar há amor, há alegria, nesse lugar há abundância de gozo. Então, Paizinho querido, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação contrária do maligno, tudo aquilo que ele tem tentado, semeado em corações, eu repreendo em nome de Jesus, peço a ação do Senhor, o mover do Senhor, que o Senhor coloque por terra barreiras, que o Senhor coloque por terra muros, e construa pontes hoje, em nome de Jesus, que a ação do teu Espírito Santo seja abundante no meio do teu povo. Amém, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, pastor Cristo, pela confiança, Marcos, em nome de Jesus.